A nossa linguagem, aquilo que a gente acha que é o sítio certo para ouvir a nossa música, é tipo, pá, no sofá, a viajar, tipo, mentalmente. Do ponto de vista técnico, que eu acho que é sempre importante responder, eu acho que na prateleira dos discos, na loja, está em Techno Ambient. É aquela. Outros projetos semelhantes, com som semelhante, é assim que estão catalogados. O Pedro tem uma definição que eu gosto muito, que é musicalmente nós estamos naquele sítio onde as pessoas estão quase a adormecer ou a acabar de acordar. É um lusco-fusco de ser super intenso e nada intenso, de ter que se absorver muito e não absorver nada. É ali um misto engraçado de sensações muito tenue. Sim, uma vez eu respondi a alguém acho que foi numa entrevista, que achava, ao contrário, penso da maior parte das pessoas que tocam música, e achava um certo elogio em alguém que fosse a um concerto não se adormecer. Sim. Isso pode parecer radical, mas a mim não é nada radical. Eu já fiz isso em concertos de outras bandas que eu admiro imenso. Ou seja, isto não significa o aborrecimento, significa só que o artista passou um estado mental tão intenso ao público que os pôs totalmente relaxados e a viajar. O projeto dos PMDS foi muito interessante. É um duo açoriano que trabalha. A música deles é música eletrónica, portanto feita maioritariamente à base de sintetizadores e caixas de ritmo, mas com uma componente muito interessante também em termos de utilização de cassetes e gravadores de fita antigos, e até uma coisa que eu achei muita piada, que era uma espécie de uma drum machine feita a partir de umas barrinhas de ferro, sequenciada por MIDI. Portanto era uma música muito interessante, porque era sendo apenas dois músicos, tinham ali umas texturas sónicas muito fixe. Teve algumas dificuldades. A grande dificuldade aqui foi tentar perceber mais ou menos o patamar de cada um dos elementos, porque cada um deles tinha várias fontes sonoras e vários pedais que punha nos sintetizadores, e cada um tinha 2 ou 3 sintetizadores, mais caixas de ritmos, mais o piano, e perceber qual era o papel de cada um destes sons ao longo dos temas foi se calhar o maior desafio. Em todo caso, acho que foi, eu não conhecia o projeto antes disto, e gostei muito de trabalhar com eles, porque acho que tem a música deles é muito rica, mesmo sendo apenas um duo, e muito fresca ao mesmo tempo. Portanto, acho que foi uma boa representação do que é que eles podem fazer.
Bom, fazer música nos Açores tem muitas limitações, sobretudo a nível de contato. Contatar com outras pessoas, contatar com espaços onde nós possamos divulgar, bebe muito da limitação geográfica que traz. Por outro lado, para qualquer pessoa que conhece os Açores, percebe a parte inspiradora e a parte de input que viver num sítio como São Miguel, no nosso caso, pode trazer. Entre limitações e potenciações, eu acredito que fazer música nos Açores hoje em dia a potenciação ganha a limitação. Todos estamos ligados, todos estamos aqui hoje, todos estamos acessíveis ao mundo e acho que os Açores hoje em dia o input é muito maior. E é maior porque é maior pelo espaço, é maior pelo mar, é maior pelas paisagens, é maior pelo tempo que se desdobra numa ilha. O tempo e o espaço. E por nós temos sorte também, adoramos várias ilhas do arquipélago. O Pedro é muito fã de Santa Maria, nós ainda há bocadinho falávamos do Pico, mas o facto é que São Miguel para nós, para além de ser a nossa casa e nós temos essa ligação, também durante muito tempo conseguiu ter espaços que nos permitiram pôr isto cá fora. Falávamos há bocadinho que até se calhar tínhamos perdido um pouco o nosso edge em fazer coisas muito, muito experimentais. Havia um espaço que era o Arco 8 que nos permitia, às vezes até ser mais que a nossa sala, porque nós na nossa casa estávamos se calhar um bocadinho restritos e ali tínhamos um espaço onde as pessoas iam e também nos davam esse input que às vezes falta na ilha, de outras pessoas que estão abertas a outras coisas. Portanto, sem dúvida, os Açores são uma influência, São Miguel é uma influência e nesta altura mais positiva do que qualquer outra coisa. PMDS já chegou ao estudo de masterização num ponto muito interessante. Portanto, o que eu tentei foi dar um pouco de graves, porque achei que faltava. Trabalhei um bocado o registro médio, porque achei que estava demasiado. Trabalhei um pouco a imagem estéreo, porque achei que não estava... que podia estar melhor. Mas já estava num ponto muito interessante, portanto não tentei ser mais fiel à mistura do que propriamente tentar resolver problemas existentes. A terceira é mais a nossa onda de coisas bastante eletrónicas, mas ao mesmo tempo sempre com aquele espírito, com aquela alma da viagem, não é? E sobretudo acho que são 3 peças bastante representativas daquilo que nós gostamos de fazer. Uma se calhar mais sem limites e mais experimental, uma peça mais a viajar entre o acústico e o eletrónico e uma peça mais dedicada àquilo que a gente sente mais em casa, que é construir a parte eletrónica.
é uma manipulação, pronto, de técnicas bastante antigas, até anteriores à eletrónica propriamente dita, ou seja, a manipulação de fitas, que faziam muito na Europa nos anos 60 e 70, até mais para trás, o Stockhausen e isso tudo, e a gente, hoje em dia também, não queremos ter a pretensão de acharmos demasiadamente originais. Isso está relativamente na moda, essas manipulações de técnicas antigas, e foi isso que a gente fez. E o tema tem a ver com no loop sai é o som de um ventilador verdadeiro, que pronto, neste caso este som deste ventilador é um ventilador mais antigo, mas que serve como, digamos, imagem sonora do último anime que aconteceu no mundo, ou seja, e a gente vai chamar essa peça Respirona, ou seja, digamos, o mundo é a despeneia, a falta de ar do mundo todo ao mesmo tempo, e acho que a peça é bastante intensa, ainda por cima quando explicada desse modo. Talvez tenha sido a mistura mais criativa das três deste projeto, porque tinha mais margem para isso no sentido musical, ou seja, eu tinha ficado com um briefing quando a banda saiu, acabou a parte da gravação, e entramos na fase de misturas, foram feitas à distância, portanto com a banda à distância, e tinha alguma liberdade de manipulação das texturas. Portanto, foi, apesar de ser uma música bastante minimal, ou seja, temos poucos elementos em simultâneo, foi possível entrar ou seja, usar os balanços entre as diferentes fontes sonoras como de uma forma mais criativa. E acho que o resultado final que gostamos foi bastante do meu agrado, obviamente, e do agrado da banda. Eles queriam uma textura assim granulada nos sons, ou seja, o caráter dos sintetizadores antigos que eles usam está bem presente, e portanto acho que foi bem conseguido nesse aspecto. Para nós é sobretudo fazermos aquilo que nós acreditamos e que nós achamos que em dado momento faz sentido. E digo em dado momento porque há 10 anos atrás, nós temos um álbum de 2010, se formos ouvi-lo agora, não é que não faça sentido, mas é bastante diferente em termos de produto. A nossa expectativa é bastante romântica. Nós gostamos muito de criar memórias. Aquilo que é o nosso objetivo é, quando fomos os dois velhos, esperamos não nos chatear até aos 70 anos, podemos sentar e conseguir rever todo este portfólio como este, que são os milestones da nossa experiência, com o orgulho de, em dadas alturas, conseguirmos pôr nus e um produto criado por nós num determinado patamar, e tudo o resto que vem com isso, as pessoas que conheces, os sítios que visitas, as sensações que tiras dessas experiências, e vivê-los mais à frente. Portanto, não temos aqui uma questão de grande investimento de retorno, mas fazer a escada também sempre para cima, para que seja uma coisa evolutiva para nós, aprendamos, que consigamos fazer sempre melhor e que nos orgulhemos daquilo que fazemos e da forma como fazemos. Sim, em relação a essa pergunta, hoje em dia, por exemplo, vamos dar um exemplo, alguém sabe cozinhar muito bem, cria um blog de culinária, existe um ruído enorme a nível global, que é bom porque toda a gente tem a oportunidade de mostrar aquilo que melhor sabe ou melhor quer fazer ou tem intenção, mas ao mesmo tempo é verdade que principalmente no mundo das artes e da música há aquilo que se chama um ruído global, há milhares, milhões de pessoas a quererem fazer uma coisa com relevância. Esse é o paradigma da vida atual, é a nossa ansiedade perante a nossa aprovação perante milhões e bilhões de pessoas que também querem a mesma coisa. Do nosso ponto de vista, é como o Filipe diz, tentamos, tal e qual no dia a dia, reduzir a ansiedade dos resultados e fazer aquilo que nos dá prazer, pois, como dizia um amigo nosso, continuar a trabalhar e coisas boas vão de acontecer.